para a gente finalizar a parte de cálculo estequiométrico, como eu disse no atendimento, teria mais uma parte, aquela parte de reagente limitante, reagente em excesso, que é uma parte um pouquinho mais complicada, mas por uma questão de tempo eu vou acabar não trabalhando isso com vocês, tá? Então a gente encerra por aqui pureza e rendimento, muito tranquilo isso que eu vou falar, mas pelo menos a gente dá uma incrementada nos conteúdos, tá? Com essas informações de pureza e de rendimento, a gente consegue se aproximar um pouquinho mais da realidade. A gente consegue fazer com que os cálculos estequiométricos sejam um pouco mais próximos do cotidiano do químico. Porque normalmente, numa indústria, numa farmácia, ou seja, sempre que tem um processo químico acontecendo, os reagentes não são 100% puros. Alguns são bem próximos de 100%. Outros têm quantidade bem abaixo de 100%. Tá? Mas em geral, vamos dizer que a regra é que os reagentes normalmente são impuros, mesmo que estejam lá na casa do 99%. E ainda assim você tem que fazer uma correção, né? Porque se tem 0,1 ou 1% de impureza, isso certamente vai influenciar na reação, vai influenciar na quantidade de produto que se forma, tá bom? Pensa o seguinte, se uma substância tem 80% de pureza, quer dizer que de uma massa de 100 gramas dela, 80 gramas correspondem exatamente àquela substância de interesse e os outros 20 gramas de coisas qualquer, né? São as impurezas, são coisas que não te interessam, normalmente não vão reagir. Logo você vai ter uma quantidade de produto formada que vai ser menor do que aquela que seria estimada com base na massa total, porque uma massa do seu reagente não reage, porque é impureza e a impureza não tem aquele padrãozinho de reação como a gente vê quando olha para uma equação química, tá? Mesma coisa eu posso falar a respeito do rendimento. Rendimento de reação nunca é 100%. Rendimento de nada nunca é 100%. Normalmente a gente vai ter valores, 60%, 70%. Depende muito dos processos. Às vezes bem abaixo disso, às vezes um pouco acima. Mas via de regra, não temos 100% de rendimento. Beleza? Então, o rendimento seria a eficiência com que você vai conseguir fazer a transformação de reagentes em produtos. Perceba que eu não estou falando de velocidade. A velocidade das reações é estudada lá na cinética química. Tá? Então, a porcentagem dos reagentes que vai ser transformada em produtos, vamos dizer isso de uma maneira aproximada, não é bem isso, tá? Mas seria uma extensão dos reagentes que conseguem se transformar em produtos. Isso daqui seria representado pelo rendimento. Lembre que ele não fala nada da velocidade. Pode ser uma reação com um rendimento alto, mas ser muito lenta. Ou pode ser uma reação rápida com um rendimento baixo. Uma coisa é a velocidade, isso é cinética química. Outra coisa são esses cálculos que a gente faz de quanto vai se formar, de quanto eu preciso para reagir. Isso é estequiometria. Beleza? Então, vocês já identificaram que tanto a pureza... Quando eu falo de pureza, eu estou falando de reagentes impuros, né? Porque normalmente a gente dá a porcentagem de pureza. Mas tanto ela quanto o rendimento, eles vão diminuir a quantidade de produto formado. Sendo assim, a gente vai requerer maiores quantidades de reagente para formar uma quantidade de produto. Então pensa que você tem lá, fez alguns cálculos e você quer obter 200 gramas do produto. A partir dessa quantidade, você já fez os cálculos exatos das quantidades de reagente que você vai precisar. Muito bem, só que se eles forem impuros, quanto maior a impureza, maior vai ser a quantidade de reagente que eu vou precisar para conseguir a mesma massa de produto. Talvez esse raciocínio 3 aqui seja o mais complicado, tá? Mas, gente, se algo está impuro, o negócio não rende. A gente vai, sem querer fazer trocadilho entre pureza e rendimento, tá? Basicamente, a gente vai precisar de uma quantidade maior daquela amostra para que a gente tenha a mesma quantidade se formando de produto, tá bom? E na parte de resolução de exercícios, para quem tem feito os exercícios da forma como eu tenho sugerido, aqueles 3 passos, proporções, transformações e dados, isso não vai mudar nada. Então a resolução de exercício vai ser igual, exatamente igual. Mas você vai acrescentar uma conta ao final do exercício. É uma regra de 3, tá bom?
Então é só uma observação que você vai fazer, faz uma continha no final, mais uma regra de 3, e aí você vai fazer a correção para a impureza lá ou para o rendimento. Essa conta pode ser antes ou depois. Na verdade, antes ela se aplica quando você está falando de reagente impuro, né? Lembra lá no começo da aula eu estava falando, se você tem um reagente qualquer, 100 gramas dele, mas só 80% de pureza, você tem duas formas de fazer essa conta. Faz para 100 gramas mesmo, e lá no final você corrige com a regra de 3, acrescentando esse valor 80%. Calma que eu vou mostrar como se resolve, tá? Ou você já começa fazendo a conta, sabendo que daqueles 100 gramas, só 80 gramas são de fato o reagente de interesse. Então pode ser no começo ou no final. Vamos ver como que fica. Vou fazer acho que 3 exercícios e, se eu não me engano, todos eu já passei para vocês. Só que eu acrescentei agora um dado de pureza ou de rendimento para vocês entenderem essa questão. Achei melhor fazer dessa maneira porque é um exercício que já foi feito e agora estou mostrando o que é a parte nova. Só a parte nova, tá? Então esse exercício do ácido fosfórico, eu acrescentei agora que o fosfato de cálcio, depois você lê com calma o enunciado, mas o fosfato de cálcio tem 84% de pureza, tá? Então a cada 100 gramas do fosfato de cálcio, 84 gramas são de fato este composto. Os outros 16, qualquer outra coisa que não me interessa, não vai reagir conforme este processo que está aqui, conforme essa equação química, tá? Então, ó, se vocês voltarem lá nos vídeos anteriores, vocês vão ver as contas. Tudo isso aqui já está resolvido lá. A gente teria um... Cadê? Aí eu tô voltando. A gente teria um valor de 39,17 gramas de ácido fosfórico formado caso a pureza fosse de 100%. Muito bem, mas eu acrescentei um dado nesse exercício agora. Eu disse que a pureza dele é 84%. O que eu disse? Uma continha ao final do exercício e a gente se resolve. Então, ó, guarda esse número, 39,17 gramas de ácido fosfórico seria formado se eu tivesse 100% de pureza. Quanto eu terei de produto formado? X, considerando que a pureza é 84%. E aí você vai, obviamente, chegar num valor inferior, que é 32,9. Tinha dado quanto? 39,2 quase, né? Agora deu 32,9. É isso daí. Muito tranquilo, né? Lembrando que pureza eu já poderia ter feito o desconto lá no começo. Então, se ele tem 62 gramas de fosfato de cálcio, com 84% de pureza, eu já poderia ter aplicado a regra de 3 ali no começo. E eu ia descobrir qual é a massa desse fosfato de cálcio que corresponderia a 62. Isso aqui ia dar, vamos fazer aqui a conta rapidinho. 62 vezes 84% ia dar 52 gramas. Então, se você fizesse essa regra de 3 no começo do exercício, 52,08, aí você faria os exercícios, estes dados aqui, ó. Este valor 62 seria trocado por esse que eu acabei de calcular. E aí, de uma vez, você já teria chegado no valor final de 32,9. Beleza? Tanto faz. Eu abri a calculadora aqui no computador, não sei se apareceu para vocês. Estou usando o OBS. Não manjo muito ainda. Não sei se ele aparece só a tela do slide ou se apareceu a calculadora também. Beleza? Muito tranquilo. Muito tranquilo, né? Só fazer a regra de 3 e já era. Olha, o exercício, acho que eu passei... do 1 eu fui pro 3, né? Eu numerei errado o negócio aqui. Outro exercício que a gente já tinha feito, ó. Só que agora eu considerei um rendimento de 67%. De novo, faça as coisas do jeitinho que você está acostumado. Se fosse 100% de rendimento, a massa de produto formada, que é o que ele pergunta, né, no exercício, seria de 307,51 gramas de cloreto de potássio. Clorato de potássio, perdão. Só uma coisinha, gente. Fala, professor, você está indo muito rápido, eu não entendi essas linhas aqui. Então você precisa voltar nos vídeos anteriores. Tem uma playlist aí que eu organizo tudo de estequiometria, tá?
Nos vídeos em que eu falei da resolução normal, tradicional de estequiometria, eu explico os passo a passo aqui, beleza? Então, seria formado uma quantidade de 307,51 se fosse 100%, meu rendimento é 67%, então, massa de produto formada, 206,03.